ONU preocupada com a emergência humanitária e energética na Ucrânia, apesar dos esforços para restabelecer o fornecimento. Na ilha italiana de Ischia prosseguem as buscas, mas vai esmorecendo a esperança de encontrar sobreviventes do aluimento de terras. Rishi Sunak diz que o Reino Unido vai adotar abordagem mais pragmática nas relações com a China após detenção de jornalista da BBC durante protestos em Xangai. Os trabalhos para restabelecer o fornecimento de água e eletricidade em grande parte da Ucrânia estão em andamento, mas a situação não deixa de ser muito difícil no terreno agora que o inverno chega. As Nações Unidas estão preocupadas com a situação em locais como Mykolaiv e Kherson, duas cidades que receberam a visita de Stefan Dujarric, o porta-voz do secretário-geral António Guterres. A situação é crítica e Mykolaiv continua a receber pessoas que fogem de Kherson, o que tem acontecido desde o início da invasão russa da Ucrânia. Na central nuclear de Zaporizhia há sinais de que os russos podem em breve deixar as instalações, segundo o diretor da Empresa Nacional de Energia Atómica, Energoatom. A informação é desmentida pelo porta-voz de Vladimir Putin. Dmitry Peskov diz que não se deve procurar sinais onde não os há nem pode haver. Na capital Kiev, os residentes têm 4 horas de eletricidade por dia. As autoridades instalaram tendas pela cidade, onde os habitantes podem aquecer-se, aquecer comida e recarregar telemóveis. Já em Bakhmut, a população continua sem energia e sem combustível. O governo está a distribuir salamandras a lenha pelas famílias. A Ucrânia necessita de mais defesas antiaéreas para impedir que a Rússia continue a destruir as infraestruturas energéticas do país. Esta foi uma das principais mensagens que o ministro ucraniano dos Negócios Estrangeiros, Dmitry Kuleba, transmitiu aos 7 homólogos dos países nórdicos e bálticos que visitaram Kiev na segunda-feira. O presidente ucraniano agradeceu a visita. Volodymyr Zelensky afirmou que foi um importante sinal de apoio e solidariedade dos países aliados para com a Ucrânia. No entanto, avisou que o país está a preparar-se para mais bombardeamentos e alertou para possíveis evacuações na capital. A visita dos chefes da diplomacia da Letónia, Estónia, Lituânia, Islândia, Finlândia, Noruega e Suécia teve como principal objetivo acelerar o fornecimento de armas e geradores à Ucrânia. Para a chefe da diplomacia norueguesa, Anniken Huitfeldt, Putin não tem progressos no campo de batalha e por isso está a usar o frio como arma, cortando o fornecimento de eletricidade aos ucranianos comuns. Entretanto, no Reino Unido, a primeira-dama ucraniana pediu uma resposta global contra os crimes de violência sexual. Olena Zelenska anunciou que a justiça da Ucrânia iniciou já mais de 40 processos criminais por violência sexual cometidos durante a invasão russa, iniciada em fevereiro. Na Roménia, o secretário-geral da NATO reuniu-se com o presidente romeno antes da cimeira de 2 dias com os ministros dos negócios estrangeiros da Aliança Atlântica. Jens Stoltenberg sublinhou que vai continuar o apoio à Ucrânia, pois é essencial que Putin não ganhe esta guerra. Na ilha italiana de Ischia, as equipas de resgate continuam as buscas por entre os destroços e a lama, mas a esperança de encontrar sobreviventes do deslizamento de terras vai esmorecendo à medida que o tempo passa. Está confirmada a morte de 8 pessoas e há 4 desaparecidas. As buscas prosseguem com grande dificuldade. Estão a trabalhar com grande dificuldade, a trabalhar à mão. Obviamente porque ainda não conseguimos operar com outros meios, como escavadoras. É tudo à mão e com pás, tentando remover o máximo de material possível no mais curto espaço de tempo. Aos bombeiros e equipas de resgate juntaram-se muitos voluntários, como um grupo de jovens que trabalha arduamente na esperança de poder salvar um colega de escola. Trabalhamos para libertar as casas da lama. A situação é difícil. Rezamos e esperamos pelas famílias que ainda estão desaparecidas. Entre as vítimas há várias crianças. Na segunda-feira foi resgatado o corpo de um jovem de 15 anos, cujos irmãos mais novos tinham sido encontrados mortos no fim de semana. Acabou a chamada Era Dourada das relações entre o Reino Unido e a China. Para o primeiro-ministro britânico, os laços que uniram os dois países na última década foram ingênuos. Rishi Sunak diz que Londres terá de adotar uma abordagem mais pragmática face ao desafio sistémico apresentado por Pequim após a detenção de um jornalista da BBC em Xangai durante uns protestos. Em vez de ouvir os protestos do seu povo, o governo chinês optou por reprimir ainda mais.
inclusive agredindo um jornalista da BBC. Os meios de comunicação social e os nossos deputados devem ser capazes de destacar estas questões sem sanções, incluindo a denúncia de abusos em Xinjiang e a restrição da liberdade em Hong Kong. No primeiro grande discurso de política externa, Sunak referiu que o regime de Pequim é um grande desafio que se torna cada vez mais agudo à medida que o país avança para um autoritarismo ainda maior. As manifestações contra os confinamentos e restrições impostos pelas autoridades chinesas para combater a pandemia da Covid-19 atingiram números nunca vistos desde as manifestações pró-democracia em 1989, que foram barbaramente reprimidas. A Comissão Europeia deverá pronunciar-se oficialmente sobre o congelamento dos fundos europeus destinados à Hungria e sobre o plano de recuperação deste Estado-membro. Bruxelas tem advertido o governo de Viktor Orbán sobre os atropelos ao Estado de Direito no país, suspendeu o seu plano de recuperação pós-Covid no valor de 5.800 milhões de euros e insiste numa redução substancial de 20% dos fundos europeus para os próximos 7 anos, o equivalente a 7.500 milhões de euros. Esta quesilha lança uma sombra sobre a economia e as finanças públicas húngaras. Assim que for resolvida, irá melhorar de imediato a margem de manobra do orçamento. O governo húngaro adotou 17 medidas para combater a corrupção, que visam assegurar que os fundos europeus são gastos adequadamente, e prometeu reforçar a independência do poder judicial. A Comissão Europeia considerou já essas medidas insuficientes. No entanto, para o diretor do Gabinete Húngaro da Transparência Internacional, o país está no bom caminho. Na nossa opinião, este é o único pacote anticorrupção significativo dos últimos 12 anos. Mas, obviamente, não se pode esperar que desmantele completamente o sistema de cooperação nacional de um dia para o outro. Na semana passada, o Parlamento Europeu adotou uma resolução onde pede à Comissão para não libertar os fundos até que sejam vistas mudanças reais no país. A aprovação do plano de recuperação húngaro também tem por base esse princípio fundamental. A Euronews sabe que o governo de Viktor Orbán está confiante e espera desbloquear os fundos de coesão até à segunda metade de 2023. A Hungria enfrenta uma grave crise económica, com a inflação a ultrapassar os 20%. As forças somalis invadiram o hotel Vila Rosa, em Mogadiscio, a capital da Somália, onde extremistas islâmicos do grupo Al-Shabaab estavam escondidos após terem atacado o hotel no domingo. Os 6 extremistas atacantes morreram durante a operação, um suicidou-se, os outros foram mortos pelas autoridades. Pelo menos 8 civis e um membro das forças de segurança perderam a vida durante os confrontos. O grupo militante Al-Shabaab reivindicou o ataque ao hotel, que se encontra nas proximidades do Palácio Presidencial. A central elétrica de Saint-Avold, em Moselle, no leste de França, voltou novamente a produzir eletricidade. A central, uma das últimas no país alimentadas a carvão, tinha encerrado em março, mas foi agora reaberta. O governo de Emmanuel Macron decidiu-se pela continuidade da central, apesar de mais poluente, devido à crise energética que assola o mundo. Para permanecer em funcionamento são necessárias 70 pessoas. A concessionária está a pedir aos antigos trabalhadores, alguns já reformados, que retornem ao serviço, evitando assim novas contratações. A Unesco discute a possibilidade de incluir 56 novos artigos nas listas do Património Cultural e Material da Humanidade. A decisão será tomada na 17ª sessão do Comitê Intergovernamental para a Salvaguarda do Património Cultural e Material, que decorre em Rabat, em Marrocos, até 3 de dezembro. Entre as propostas está uma de Portugal e de Espanha, mais especificamente da região da fronteira que separa o território português da Galiza. A candidatura do Património Imaterial Galaico-Português à Unesco foi apresentada por um grupo de professores da Associação Ponte nas Ondas. A bandeira arco-íris entrou em campo durante o jogo entre Portugal e o Uruguai no Mundial do Qatar. Ao minuto 52, um homem entra no relvado a correr com a bandeira do movimento LGBTQI+, para estupefação de jogadores e equipa de arbitragem. A bandeira fica por terra e é depois apanhada pelo árbitro. O homem vestia uma t-shirt com 2 mensagens. Na frente, salvem a Ucrânia, e atrás, respeito pelas mulheres iranianas.
A exibição durou cerca de 30 segundos até que o intruso foi travado por seguranças e escoltado para fora do estádio.